Quais características um designer UX e UI deve ter? Quais ferramentas um designer deve dominar? Quais são os primeiros passos para montar um portfólio? O que as empresas prezam na hora de contratar um designer? Qual o melhor jeito de se manter atualizado? O que é que novos designers podem fazer para agregar valor à profissão? Essas perguntas foram enviadas pela Paula Rocha, ela é estudante de design na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Essas são perguntas muito comuns entre estudantes. E como eu sei disso? Bom, eu também fui estudante, ou sou estudante. Então, muito obrigado, Paula Rocha, por ter enviado essas perguntas. E para respondê-las, Paula, eu vou ligar para uma amiga minha, que também é designer, tem alguns anos já de carreira, para que a gente possa debater em cima das suas perguntas. Vejam só como ficou essa conversa. Alda Rocha, bem-vinda ao XLab. Mais uma vez. Obrigada. Que bom que você está aqui, você está aí no seu trabalho. Muito obrigado pelo seu tempo. Mas, Alda, é o seguinte, deixa eu explicar aqui para você o contexto, tá? Eu recebo muitas mensagens por diferentes canais. E chegou uma mensagem aqui que eu vou falar para você, que é da Paula Rocha. Ela é uma estudante de design. Ela é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E ela falou também que faz parte da Faísca, que é uma empresa júnior, né, lá da universidade. E ela mandou uma série de perguntas. Eu pensei assim, poxa, eu posso responder essas perguntas, mas se eu chamar mais alguém, essas respostas vão ficar muito mais ricas. E aí é por isso que você está aqui, por isso que eu fiz essa ligação para você. Topa responder comigo? Sim, vamos lá. Primeira pergunta que ela mandou, Alda, veja só. Quais características você acha que um UX e UI designer deve ter? Tá. Eu acho que não tem como você ser um profissional que trabalha com UX ou com UI sem engajamento e interesse em saber mais e aprender mais. Então, assim, por mais que a gente fale que é uma profissão que ela tem como foco, né, o usuário, a experiência com o usuário, a gente não sabe tudo e essa nossa experiência, ela fica muito limitada quando a gente tem um conhecimento também relativamente limitado. Então a gente tem que explorar outras profissões, a gente tem que conhecer um pouco mais a vida de cada um, a gente tem que conhecer a pessoa como pessoa, não só como uma pessoa que usa a interface, entendeu? Porque eu acho que a partir do momento que a gente está desenvolvendo uma interface, a gente acaba indo para essa questão da experiência, ela está indo muito para o digital, então ela acaba indo muito para esse cenário da interface. Sim. Mas quando a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pessoas que têm contextos diferentes, pessoas que têm vivências diferentes, a gente está falando de pessoas que são impactadas por questões sociais, questões geográficas, questões de história. Então, tudo isso é pilar e é embasamento para que você se transforme num excelente profissional de UX. Então, assim, é ter uma visão ampla, sabe? Então, uma visão mesmo de mundo, de pessoas, de cenários, de contextos, porque tudo isso influencia no que a gente vai desenvolver. Sim, e ser muito interessado em conhecer o outro, não é, Alda? Isso é muito tão relacionado ao que a gente faz, não é? Eu acho que uma característica muito marcante é essa, você querer conhecer o outro, sabe? Ter esse olhar curioso para entender, assim, os contextos, as dificuldades, e você, a partir daí, poder sugerir alguma coisa para aquela pessoa, né? Eu acho que essa é uma característica Sim. também, né? Muito então, eu sinto que hoje em dia ela é a mais relevante do que qualquer outro pilar, sabe? Porque todas as outras coisas a gente vai aprendendo ao longo da carreira. Exato. Mas se você não tem esse olhar curioso, se você não tem essa questão do querer saber do outro, né? De como é o outro, qual que é a vivência do outro, acaba que fica muito limitada a tua possibilidade de crescimento dentro da área. Então é muito necessário mesmo essa coisa do saber sobre e ser curioso mesmo, ou curiosa, né, sobre todos os assuntos. Então, assim, é consumir o que dá. É óbvio que a gente não vai ter aqui, não estamos estimulando que as pessoas tenham nenhuma síndrome, né, de consumir mais e saber mais sobre, tipo, aquela tal do FOMO, né? É óbvio que é para fazer tudo com muita calma e muita tranquilidade dentro do seu tempo, mas é interessante que você busque e explore. Então, a gente é realmente um explorador, digamos assim, de cenários e contextos.
Legal, Alder. Você colocou algo agora mesmo que, assim, realmente, à medida que a gente vai avançando na carreira, a gente vai incorporando outros conhecimentos. E aí entra aqui na segunda pergunta que ela mandou. Veja só, quais são as ferramentas essenciais que um UX e UI deve dominar? Inclusive, tanto ferramentas quanto metodologias. Isso é um exemplo, Sim. né, que você estava falando. A gente vai incorporando isso ao longo da nossa carreira, né? Não é Uhum. algo essencial para você, né, de partida, saber todas as ferramentas. Calma, né? Vai aprendendo aos Sim, poucos. exato. E essa pergunta, ela é muito importante para quem está começando, porque assim, durante um tempo o mercado se debruçou muito sobre a necessidade desse profissional de UX, ele saber da ferramenta X, Uhum. Y, Z. Então, tem muita gente que começou a entrar na área achando que se não tivesse um MacBook, não conseguiria ser um bom designer, né? Sim. E se não tivesse o Sketch ou, sabe, tipo, Não a outra dominasse, né? licença lá, exato, eu não conseguiria ser UX, eu não conseguiria fazer UX. E a grande verdade é que a gente sabe que, é óbvio que falando de interface é um pouquinho diferente, então falando sobre UI, é um limitador ter, né, todas essas, tipo, se você não tem uma vivência com essas ferramentas, você acaba ficando limitado no teu entregável, mas falando de UX, você tem que conseguir fazer UX com papel e caneta, Uhum. entendeu? Então, assim, quando a gente está falando de... eu sou uma pessoa que eu vou fazer um trabalho de uma pesquisa, vou melhorar a experiência desse usuário com alguma interface. Eu tenho que conseguir fazer isso, inclusive com papel e caneta. Agora, sim, falando sobre ferramenta, eu acho que vai de cada um e vai do contexto. Então, tem muitas empresas que elas têm algumas limitações por exemplo, eu não posso chegar e falar que o Sketch é oficialmente a ferramenta que você tem que dominar para você conseguir ser um excelente profissional, porque de repente tem empresa que você vai trabalhar em que essa empresa não tem acesso a essa ferramenta, então você vai acabar ficando limitado. Então, assim, o mais interessante é conseguir explorar o que é melhor para você, o que você consegue performar melhor, o que você consegue se sentir confortável para executar o teu trabalho. Uhum. Então, se você tem uma boa base, entendendo o que são os entregáveis, porque a gente também tem essa área meio nebulosa sobre isso, né? O que são oficialmente os entregáveis, Sim. tanto de UX quanto de UI. Uhum. Então, se você tem isso bem claro, você consegue ir se adaptando de acordo com a ferramenta que você consegue performar mais rápido, se ela está em inglês, em português, depende de quão confortável você vai estar usando essa ferramenta específica. Então, assim, é um enorme depende, porque tem o contexto de quem está usando e tem um contexto do cenário onde você está trabalhando. Então, é muito importante você analisar o cenário. De repente, você está numa empresa que você está começando, você é júnior, mas a empresa também está começando, ela também não tem uma maturidade de UX tão bem estabelecida. Então, essa empresa vai conseguir estar aberta com que você indique. Então, assim, indica uma ferramenta aí que é boa. Porque fulano falou que a ferramenta é boa, ela vai ser boa para você? Nem sempre. Uhum. Então, assim, tem muito que explorar também esse cenário. Então, vai usando, testa, vê o que você performa melhor, vê o que você tem velocidade, sabe? Vê assim, tipo assim, consigo me sentir mais confortável usando essa ferramenta do que essa outra. Então, é muito de tentar explorar o cenário, né? Agora, é óbvio que tem casos em que você está numa empresa que já existem algumas diretrizes. Então, assim, aqui a gente usa a ferramenta XYZ. Às vezes a gente não tem tanta familiaridade. Então, o que a gente vai ter que fazer? Fazer curso, buscar entender, pedir um tempo. Primeiro, assumir que você não sabe mexer é o primeiro passo, tá? Porque a gente tem muita dificuldade para assumir erros e coisas que a gente não sabe. Demais, então, por exemplo... E não é errado, né, Alda, dizer não sei e quero aprender. Poxa, exato, nossa profissão é totalmente isso, né? Isso é um conselho então, por ótimo exemplo, para estudantes. Ótimo. Uso o Figma. Eu uso o Sketch, mas de repente eu vou ter que começar a usar o Figma. Eu não sei mexer no Figma. Então, eu vou levantar a mão e falar, gente, não tenho experiência com essa ferramenta. Eu vou precisar de um tempo para conseguir ter uma curva de aprendizado, porque vai existir a curva de aprendizado. Curta, né? Às vezes e se você semaninha você já pega, né? Pois é, exato. E você precisa sinalizar que essa curva vai acontecer, por quê? Não é para você tomar bronca, não é para o chefe ficar bravo, não é nada disso, mas é para justamente essa curva estar incluírem essa curva no prazo das coisas que precisam ser entregues. Sim. Então, assim,
uma tela que, de repente, numa ferramenta você já manja um pouquinho mais, talvez você consiga entregar em uma semana, com tranquilidade, até se bobear em 4 dias. Mas aí, se você vai para uma ferramenta que você tem que aprender ainda, então esse prazo provavelmente vai ser impactado. Então, isso precisa ser analisado. E começa pelas ferramentas gratuitas, né, Alda? Tem muitas. O Figma mesmo, você consegue mexer nele praticamente todo e só vai pagar se você quiser uma coisa muito específica lá de Teams. Então, começa com as ferramentas gratuitas também, gente, assim, porque elas são muito parecidas. Como a Alda falou, você vai passar por uma curva de aprendizado, mas nada drástico. Então, nosso conselho final é não se preocupem tanto, né, com as ferramentas, muito mais em entender as pessoas, ter esse olhar curioso. As ferramentas você vai incorporando aí à medida que for sendo necessário, né, Alda? Esse seria um resumo aí da nossa resposta para o pessoal que está entrando ou estudando nessa área, né? E uma pergunta que também é muito comum, Alda, olha só. Quais são os primeiros passos para montar um portfólio? Qual é a sua opinião sobre isso? O portfólio ele é muito polêmico. Depois eu vou querer saber também sua opinião sobre, mas assim, falando bem rapidinho, a gente veio de um contexto que design, que UX se encaixou em design. Então, o entregável de design, o portfólio de um profissional que é um designer, né? Eu tô falando de visual, ele é completamente visual. Então aí, nesse caso, eu consigo, por exemplo, ter uma plataforma, entrar, fazer um cadastro lá no Dribbble, ou então no Behance, e eu vou colocar lá o layoutzinho das coisas que eu fiz, etc e tal. Só que isso para UX não vale. Em especial quando a gente está falando de UX mesmo, assim. UI, ele pode ter um portfólio que tenha... o que eu quero ver quando eu estou para contratar alguém que ele vai trabalhar com interface? Estou falando de UI nesse caso. Eu quero ver interações, eu quero ver o raciocínio que foi feito em cima da performance de uma tela, eu quero entender se teve algum tipo de cuidado com acessibilidade, com PWA, então, tem várias outras questões que entram nessa parte de interface e que é onde eu vou me preocupar. Agora, quando eu estou falando de um UX, que eu estou falando de uma pessoa que vai projetar uma experiência, eu tenho que ver todo esse caminho, esse trajeto que essa pessoa fez até ela conseguir solucionar alguma coisa. E isso não é uma tela de wireframe, por exemplo, que vai me trazer essa informação. Então, o que eu preciso trazer? Eu preciso trazer fotinhos de atividades, eu preciso fazer com que a pessoa que vai me entrevistar, ela consiga rapidamente entender qual foi o raciocínio, qual foi o processo, qual foi a metodologia que eu usei para conseguir solucionar aquele problema. Qual era o problema e como que o problema foi solucionado. Então, como que a gente leva isso para um portfólio é a parte mais difícil, porque... tem gente que morre de vergonha, sabe? Porque são coisas assim, tipo, sei lá, uma planilha de Excel, um gráfico, sabe? Tipo, umas coisas assim que o pessoal... Mas isso não é design. Ai, meu Deus, isso é muito feio. Sim. Mas acontece que esse é o processo, que é o entregável. Sei lá, é uma pesquisa que vai provavelmente ter uma entrevista com algum usuário, que vai ter um monte de texto lá que você tabulou. Então, assim... O entregável de UX, ele não é bonito, mas ele não é visual, ele é funcional, né? Ele é, tipo, em cima do que a gente trabalhou nessa pesquisa. É uma justificativa, né? Ou seja, em base o seu portfólio, mesmo que você seja estudante, né? No primeiro a tentativa de pegar um estágio, um emprego, você justifique. Até, Aldo, eu achei muito legal a sua dica sobre preocupações de acessibilidade. Gente, isso é tão maduro. Se você fizer um protótipo qualquer, mas se você justificar que tomou tais decisões para que aquilo seja mais acessível, você olhou, por exemplo, contrastes de cor para que daltônicos não tivessem problemas, isso já é tão preocupação assim, da experiência, né, que enriquece, né, você justificar suas decisões. E se você puder mostrar um processo mais amplo de pesquisa, melhor ainda. Como a Alda falou, gente, assim, fotografias, né, de você, de repente, conversando com potenciais usuários, planilhas, tudo isso justifica suas decisões. Isso é muito legal, viu? Muito raro isso, Alda, esse conselho. Muita gente fica muito preso à estética, né, fazer um portfólio descolado, quando na verdade é mais você justificar, né?
Isso. Perfeito. E aí a gente cai numa outra pergunta que ela mandou, que é conectada a essa, assim, o que as empresas mais prezam na hora de contratar um profissional de UX e UI? Eu acho que a resposta vai por aí também, né, Alda? Essa Sim. maturidade, né? É. Assim, o que eles prezam, quando a gente fala de uma pessoa mais júnior, tem muito a ver com a vontade de querer crescer, sabe? No sentido de crescer, evoluir na carreira, evoluir também até mesmo dentro se você vai trabalhar numa empresa que já tem squads, que lida com a metodologia ágil, por exemplo, conseguir participar das dinâmicas, ter essa coisa de, tipo, quero aprender, sabe? Se um júnior, ele começa, mesmo que ele não saiba muita coisa, mas que ele vem com essa vontade de quero aprender, quero evoluir, quero crescer, eu quero saber mais, eu quero fazer isso do jeito que mude a vida das pessoas, funciona muito para você conseguir realmente mostrar para a pessoa que está te entrevistando que você quer evoluir, que você quer fazer parte desse processo da tal da cauda longa, plano de carreira, sim. Seja lá o nome que a gente vai dar. Esse sinal ele fica muito claro quando você tem esse tipo de iniciativa. E quando a gente está falando de uma pessoa que é um pouco mais sênior, porque as perspectivas elas mudam, né? Uma pessoa mais sênior, ela gera uma expectativa dentro da empresa de que ela tenha uma visibilidade 360 das coisas, sabe? Que ela consiga entender o problema de ponta a ponta, que são coisas que não vão ser exigidas para quem está começando. Para quem está começando, é o que a gente em tecnologia, em desenvolvimento, a gente chama de shipper, né? Que é a pessoa que ela tem que entregar coisa, ela vai entregar coisa, mas ela quer isso, tipo assim, a visão dela é muito no entregável daquela tarefa e daquela atividade, entendeu? Agora, uma pessoa que é um pouco mais sênior, ela tem que ter uma noção de negócio, ela tem que ter uma noção ela tem que ter ela tem que abrir um pouco mais a perspectiva e a visão das coisas. Ela não vai ficar mais tão focada em fazer dela, sabe? Ela vai ficar muito mais focada em entender como que aquele problema ele pode impactar no ecossistema da empresa toda. Então, tipo, é muito mais é uma camada muito maior de cobrança, digamos assim, desse profissional. Sim. E aí, o que eu queria tentar deixar as pessoas mais tranquilas é que, assim, pelo amor de Deus, fujam de empresas que cobram entregáveis de seniors para pessoas que estão começando. As pessoas que estão começando, elas têm que ter a tranquilidade de evoluir, de aprender, errar, sabe? Porque eu acho que esse é um grande defeito que a gente tem na nossa área. A gente não permite que os júniors errem, porque a gente está o tempo inteiro cobrando deles uma responsabilidade não entregável como se eles fossem já sênior, sabe? Sim. E eu gostaria muito que as pessoas que estão tentando tivessem pelo menos esse alarmezinho ali no, sabe? Tipo, não soando, mas pelo menos ficassem em alerta, porque se uma empresa te cobra para fazer uma coisa que é de um profissional sênior, você não vai conseguir aprender, porque você vai ter uma responsabilidade muito grande e um prazo muito curto para conseguir executar isso, e o teu aprendizado vai ficar comprometido. Exato. E nesse contexto que eles estão lá no Rio Grande do Sul, e aqui também na UFRN tem uma empresa júnior. Isso é um bom contato, né, para que você possa exercitar o seu diálogo, a sua percepção com o cliente. Mas realmente, esses conselhos são muito importantes, principalmente esse da cobrança, né, Alda? E assim, costurando com as nossas respostas anteriores, alguém que demonstra desde o nível júnior até o nível sênior, mas que demonstra essa vontade de entender os contextos para poder criar soluções, eu vejo como algo também muito bom você ter demonstrar essa preocupação, além da vontade de aprender e tal, essa curiosidade, eu acho que é algo que é valorizado pelas empresas, porque não fica muito focado nela, né? Ela está aberta para ver o que está acontecendo, para propor, né, soluções. Eu acho que seria algo que complementaria. Alda, e mais uma pergunta também que ela mandou é como ela deve se manter atualizada. Eu gosto muito do seu ponto de vista sobre essa questão e é por isso que eu fiz questão até de trazer você para cá, porque eu acho que você tem um ponto de vista muito valioso para falar para ela. O que é que você acha sobre referências, né? Canal do YouTube, o que é que a pessoa deve ficar ligada e em quem? O que é que você acha sobre isso? Tá. Eu acho muito... A gente já conversou durante uma época sobre o meu posicionamento, que é muito assim...
Você não pode ficar fazendo também muito curso, sabe? Tipo aquela coisa de você faz um monte de coisa, faz um monte de coisa e você acaba não colocando mão na massa. O mão na massa, ele é muito importante para você conseguir entender qual vai ser o teu próximo passo, tá? E uma das coisas que a gente percebe que é muito importante para uma pessoa que está começando, é ela fazer devagar. Então, assim, essa coisa de ficar indo em... vou ler o Medium porque todo mundo lê, porque todo mundo faz, mas nem sempre é o cenário ideal também, tá? Mas o primeiro passo, Andrei, eu acho que é você entender como que você aprende. Porque a gente, como pessoa, a gente aprende de formas diferentes. Então, a gente não tem esse momento para parar e fazer essa reflexão, sabe? Como que eu aprendo? Eu aprendo lendo, eu aprendo vendo vídeo, eu aprendo ouvindo podcast. Qual que é a tua forma de aprender? E aí, a partir desse contexto que você faz essa análise, entendendo que eu aprendo através de vídeos no YouTube, por exemplo, você conseguir buscar os canais que são referências e consumir esse conteúdo, mas assim, consumir, executar, consumir, testar, sabe? Do tipo, não ficar numa pira de que você precisa zerar o negócio para você, aí sim você conseguir sair a campo e fazer alguma coisa, ou aí sim eu vou pegar aquela tarefa na empresa e eu vou fazer, sabe? Quanto mais rápido você conseguir testar e você conseguir colocar essas ideias e esses pensamentos em prática, mais rápido você vai conseguir aprender colocando a mão na massa. E uma coisa sobre metodologia é que, assim, nenhuma dessas coisas que estão hoje na internet, que a gente aprende, elas estão escritas em pedra. Então, por exemplo, eu vi uma metodologia que o fulano, lá em 1960 e tantos, fez, e ele colocou, implementou, deu certo. Tudo bem, mas como é que é no teu cenário hoje, sabe? Como é que é o teu contexto? Toda metodologia, o ideal para ela poder funcionar certinho, ela precisa ser adaptada ao cenário que você está. Você não pode só pegar, copiar e colar, sabe? Então, entender mesmo o contexto e conseguir implementar ela. Por isso que a parte do testar é muito relevante. Eu, tipo, vi um vídeo que tá me falando que é para eu aplicar card sorting, lá. Tá, pratica, então para o vídeo, vamos lá, vamos fazer, praticar, e aí você vai colher os insights para você. Você tem que aplicar UX para você também, sabe? Tipo, a gente aprende muito quando a gente coloca UX para a gente. Então, tipo, beleza, o que eu colhi de insight desse vídeo? O que eu aprendi? O que ficou na dúvida? Peraí, eu vou conversar com outras pessoas que viram também para conseguir bater, né, os insights e ver se realmente faz sentido, se é isso mesmo. O que eu posso consumir de material que vai agregar mais isso aqui? Vou experimentar redigir algumas coisas para conseguir entender se eu peguei essa informação direitinho. Vou roteirizar. Então, assim, faz. A minha dica é vê, lê ou ouve alguma coisa, faz. Depois vê, lê, ouve, faz. Não fica nisso de só fazer uma coisa gigantesca para depois você agir, porque às vezes já mudou tudo, já mudou o cenário, já mudaram as pessoas, e aquilo que você aprendeu lá atrás já não vai mais ser válido, sabe, agora. Então, tipo, ver, fazer e ir a eventos. Porque uma coisa que a gente aprende muito é ouvindo o outro falar. Então, assim, vá a eventos, converse com as pessoas, faça parte da comunidade. A gente tem uma comunidade que ela está aprendendo a ser muito aberta e muito receptiva. Durante um tempo a gente teve vários problemas com ego, agora eu vejo que está diminuindo bastante disso. A gente está numa comunidade muito mais colaborativa. Então, faça parte da comunidade, vá a eventos gratuitos, veja webinar, sei lá, assista TED Talks, o que você puder consumir de conteúdo e te atualizando eu lembro que uma vez você falou uma coisa que eu achei valiosíssima, Alda, em algum momento, que é sobre você não ficar focado numa pessoa só. Assim, você vê outras pessoas falando sobre o mesmo assunto, né? Você ter essa abertura, não se cole muito numa pessoa só, fale com outros professores, procure outros pontos de vista, outros autores. Eu achei isso super relevante para quem está com informação.
porque senão a gente acaba sendo enviesado em tudo que a gente faz. É. Então, como que é a gente profissional falando que a gente tem que validar coisas com pessoas diferentes e a gente mesma não muda o nosso contexto de aprendizado e está sempre seguindo uma pessoa só, tipo aquela coisa fulano falou, é verdade. Sim. Não é bem assim, né? A gente precisa validar com outras pessoas, a gente precisa ouvir outras pessoas. Então, assim, depois que eu passei a fazer isso, a minha perspectiva de profissional, experiência, tudo isso mudou. Porque eu percebi que eu estava sendo enviesada através do espectro de uma pessoa só, entendeu? Não, sem dúvida. Eu acho isso valiosíssimo. Que não refletiu o cenário. Você tem que estar ouvindo, né? Eu acho que isso é um pouco do que eu estou tentando fazer aqui, trazendo aqui para dar outros pontos de vista. Isso é muito importante, a gente ouvir, né, diferentes vozes, principalmente quando a gente tem perguntas de estudantes, que eu acho que eles estão muito curiosos e, enfim, querendo entender, né, o que eles vão encontrar. E aí, Alda, uma última pergunta seria, você tem alguma dica para eles, assim, designers de informação, coisas que eles podem implementar que vão agregar a nossa profissão? O que é que você vê dessa nova geração chegando? O que é que eles podem trazer pra gente, hein? Tá. O que eles podem trazer? Nossa, acho que essa geração nova, ela tem sorte, entre aspas, tá? De ter um cenário que está um pouco mais definido de quando a gente começou. Quando a gente começou, ainda era tudo muito nebuloso. Hoje as coisas estão um pouco mais encaixadinhas nas suas caixinhas, mas não no sentido pejorativo, porque a gente ainda tem possibilidade de ter muito mais coisa dentro de UX, e eu acho que essa geração é quem vai destravar essas responsabilidades. E aí, o que eu vejo assim, de vantagem em quem está começando? Outras perspectivas. Quando a gente fala de design, a gente ainda remete muito à galera do o criativo, né? O pessoal ali né? E o que eu tenho muita esperança de quem está começando agora é trazer esse olhar de outras áreas ou de outras camadas, né? Da vivência de cada um. E tem muita gente migrando de outras áreas para UX. Isso é muito positivo. E aí o que eu espero é que essas pessoas não abandonem a experiência que elas tiveram ou têm para poder entrar em UX, tá? Por quê? Porque é exatamente isso que é rico, é exatamente isso que vai fazer com que você se transforme num profissional diferente. E num profissional, assim, desejado, extremamente, né? capaz de... Alda, eu vi Exato. Porque se você abandona... Não, pode falar. Eu vi algo relacionado ao que você está colocando, que era uma postagem do Instagram. Eram coisas que designers detestam, sabe? Era uma postagem, e aí falava assim, quando o cliente pede para mudar, quando alguém dá um pitaco, quando não sei o que, não sei o que lá. Era tudo relacionado à interferência de alguma coisa no que a pessoa estava fazendo. E aí eu respondi, gente, desapeguem, assim, o design não é para você está construindo para alguém. Então, aprenda a abandonar o que você fez. Porque se aquilo não funcionar, você vai ter que abandonar. Sim. Sabe? Pegue o que as pessoas estão falando como algo bom e não como algo que você detesta. Nossa profissão precisa de mais gente assim, sabe? Mais aberta a abrir mão, né? E é um acolhimento que ele precisa acontecer não só para quem está chegando, mas isso precisa ser falado também para quem já está dentro, sabe? Exato. Que eu tenho esperança que essa geração venha com esse ar novo, isso. Sabe? Tipo, eu sou assim, mas a gente está construindo junto, sabe? É junto. Exato. E eu vou aprender com o coletivo, vou aprender com todo mundo junto, porque senão não vai funcionar. A nossa geração foi muito assim, eu sou o artista que eu não posso ser questionado, exato, Alda. Eu não posso ser criticado, porque eu sei o que eu estou fazendo. Não se meta no meu trabalho. Então, eu acho que se eles chegarem trazendo essa abertura e abrindo mão disso, sabe? Essa postura é muito década de 70, agência de publicidade.
Não, Sim, gente, a sim, gente precisa estar sim. aberto mesmo a modelar, a mudar. O design não é fixo. O que você fizer talvez não funcione daqui a alguns meses. As pessoas vão inventando outras formas de interagir. Uhum. Esteja sempre aberto para aprender. Eu acho que esse é o recado que a gente deixa aí para os estudantes. Sim. E uma coisa que eu ouvi esses dias, inclusive a gente aqui como time, a gente estava conversando, né? E aí a gente viu, tipo, uma meta, era mais ou menos assim, não ter Ah, bugs. Aí eu falei assim, ué, mas se a gente não tiver bug, a gente não vai ter emprego, porque o nosso trabalho é basicamente arrumar bug, porque a gente está arrumando o aham. problema, né? A Tá gente fazendo está o novo, né, resolvendo o Alda? E problema. nisso vai ter erro, né? Exato. E vai ser, e aí é que tá, olha, o pensamento é a mudança ela é Uhum. constante, a métrica ela é É, constante, e isso aí é um ciclo. Assim como todas as metodologias que a gente aprende, que tem um ciclo e que a gente vai lá, a gente valida, a gente volta com os insights, a gente ajusta e a gente joga de novo para validar. E isso é um ciclo. E tudo que a gente está desenvolvendo e está criando é um isso. ciclo. O que sai hoje, ele não vai estar perfeito, ele não vai ser perfeito. Ele vai ser ele vai ser V0, ele vai ser V1, ele vai ser Exatamente. V2, ele vai ter, Exato, exato. sabe, ele vai ter ajuste, ele vai pivotar, vai virar uma outra coisa. É. E vai ser assim, É assim que é, e é né? É assim que tem assim que que ser. é, exato. É, exato. Exato, Alda. Olha, sinceramente, assim, sinto falta desse papo pra, sabe, se eu tivesse sido estudante, eu sentiria falta de ter um papo desse, de pessoas falando sobre o dia a dia, sobre o que acredita. Então, Alda, muito obrigado pelo seu tempo. Tô vendo que você está aí Imagina. no celular, no meio do trabalho, mas parou para fazer responder essas perguntas. Sim, Muito obrigado, hein? A gente se vê mais vezes e valeu. pode contar comigo, qualquer coisa a gente está aqui. E muito sucesso para quem está começando. Pode vir que a gente vai abraçar todo mundo e vai dar tudo Exato, certo. vamos lá. Valeu, Alda. Um beijo. Tchau. Valeu, Beijo. obrigada. Beijo.